Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos apresenta uma ligação entre a primeira leitura e o evangelho de hoje. Parece, à primeira vista, que não tem nada a ver. A primeira leitura, retirada do livro de Esdras, no capítulo 6, que fala da reconstrução do templo, da casa de Deus. O templo, a casa de Deus que vai ser reconstruída. E o evangelho que fala da família de Deus. Quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos? Quem é a minha família? É aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, disse Jesus. E aqui nós vemos esta ligação, porque na Sagrada Escritura, casa, a casa de Deus sendo reconstruída, lá na primeira leitura, e família de Deus, lá no Evangelho, na Sagrada Escritura, casa e família são muitas vezes sinônimos, isto é, a casa de Davi. A casa de Davi pode significar a habitação de Davi, como pode significar a família de Davi. Jesus é descendente da casa de Davi. Nós entendemos aqui, que é o quê? Que é da família de Davi. Então, na Sagrada Escritura, nós vemos essas duas realidades, casa e família. Quando nós olhamos o Evangelho, nós vemos o quê? Que segundo Jesus, se nós escutarmos e pusermos em prática a palavra de Deus, nós nos tornaremos casa e família dele. Nós entraremos nessa comunhão com ele. E aqui, meus santos, se realiza o projeto da Sagrada Escritura, da revelação. Tudo o que Deus fez na história é para nos tornar casa e família sua, para que nós nos tornemos família de Deus. Vocês podem pegar lá em Ezequiel, no capítulo 31, no versículo 31, que vocês vão perceber uma profecia de Deus falando a respeito de que nós um dia nos tornaríamos casa de Deus, família de Deus, habitação de Deus. Dias virão, diz o Senhor, em que eu firmarei uma nova aliança com as casas de Israel e de Judá. Percebem aqui, casas de Israel e de Judá são com as famílias de Israel e de Judá. A aliança que eu então farei, oráculo do Senhor, incutir-lhe-ei a minha lei, gravá-la-ei em seu coração, serei o seu Deus e Israel será o meu povo. Então aquela profecia já no Antigo Testamento, de que Deus diz o quê? Que Ele vai cravar, que Ele vai engastar, que Ele vai imprimir a sua lei nos nossos corações, de modo que nós teremos uma familiaridade com Ele. Lá em João, já no Evangelho de São João, no capítulo 1, no versículo 14, nós ouvimos: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isto é, o Verbo que se faz carne e habita entre nós, em meio a nós, para habitar dentro de nós, para habitar no nosso coração. Sempre aqui, então, meus santos, tendo em vista esta ideia de que o desejo de Deus é que nós sejamos a sua casa, que nós sejamos a sua família, que Ele habite em nós e nós, de alguma maneira, nele também habitemos, que haja esta familiaridade. Mas qual é o caminho? É a observância da palavra de Deus. Quem ouve a minha palavra
e a põe em prática, este é meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu amigo, minha amiga, minha família. São Paulo, ele apresenta de uma maneira bem mais explícita esta realidade. Eu citei Jeremias, capítulo 31, versículos do 31 ao 33. Eu citei o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14. E agora, para concluir, Efésios, capítulo 2, versículos 19 e 22, quando São Paulo diz de uma maneira lapidar: já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, o cristão é membro da família de Deus, desde o seu batismo, e esta familiaridade que vai aumentando com a recepção dos sacramentos. Quando recebemos Jesus, mais do que nunca tornamo-nos família de Deus. E se recebemos Jesus adequadamente, é porque estamos colocando a sua palavra em prática. Porque senão seria um escândalo você receber Jesus sem estar preparado para recebê-lo. Receber Jesus sem querer ser família de Jesus. E quem é que é de verdade família de Jesus? Quem ouve a minha palavra e a põe em prática. Então continua São Paulo, versículo 22 agora. É nele, nós que somos família de Deus, é nele que também vós outros entrais conjuntamente pelo Espírito Santo. Está falando daqueles outros que podem entrar nesta família de Deus. É nele que vós podeis entrar pelo Espírito Santo na estrutura do edifício que se torna a habitação de Deus. Então nós somos a habitação de Deus, o lugar em que Deus habita. Mas, meus santos, tudo isso, repito, quase que exaustivamente, mas para que fique bem claro, isso prescinde, e é uma questão de necessidade, é uma condição da possibilidade de uma verdadeira habitação de Deus em nós, que nós ouçamos a palavra de Deus e a coloquemos em prática. Meus santos, isto é, a condição aqui é a fé, mas não apenas a fé, entendamos aqui, crida no sentido de simplesmente acreditada, mas de uma fé crida no sentido de vivida, de testemunhada. E não apenas vivida e testemunhada, e quando usamos o termo testemunhada é sempre para o irmão. Então não apenas uma fé vivida pessoalmente, intimistamente, mas uma fé vivida com os meus irmãos, com aqueles com quem eu convivo. Quando o Papa Bento XVI visitou o México em março de 2012, uma de suas últimas visitas apostólicas, ele dizia aos cristãos do México, advertindo-os deste perigo de ter uma fé simplesmente pessoal, entenda aqui pessoal, intimista, subjetivista, sem uma implicação com os meus irmãos. Isto é, uma fé pessoal no sentido de contrária de comunitária. Ele diz aqui, vê-se na América Latina, mas também em outras partes do mundo, em muitos católicos, certa esquizofrenia entre moral individual, sim, essa é a palavra, entre uma vivência individual contrária com a vivência pública. Isto é, uma coisa é o que você acredita privadamente e o que você vive privadamente, mas que você não vive nem testemunha isso na escola, no trabalho, na família. Meus irmãos, não basta
É bom que nós tenhamos essa piedade pessoal, esse relacionamento pessoal com Deus, é imprescindível, mas não basta, nós precisamos testemunhá-lo com os nossos irmãos. Não basta que sejamos santos na igreja e demônios nos nossos relacionamentos lá fora. Não basta que pareçamos religiosos na igreja e sejamos bem diferentes no trabalho, na escola, na família, em casa, com os nossos. Entende? Essa esquizofrenia. Eu não posso ser família de Deus, aquele que ouve a minha palavra e a põe em prática. Eu não posso ser família de Deus na igreja e não o ser na escola, no trabalho, na família, com os meus amigos. Eu preciso ser família de Deus na igreja e preciso ser família de Deus com os meus amigos, mesmo que os meus amigos não sejam família de Deus, mesmo que os meus amigos não compartilhem a minha fé, mas eu preciso ser luz de Deus para eles, testemunhando. Quem ouve a minha palavra e a põe em prática e a testemunha, esse é meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, meu pai, minha mãe, minha família. Percebe, meus santos, que tudo aquilo que nós fazemos e vivemos precisa tender para essa realidade. Mais à frente, nessa mesma viagem ao México, já em um outro discurso, o Papa Bento dizia que era necessário resistir à tentação de uma fé superficial e rotineira, às vezes fragmentária e incoerente. Isso ele dizia para os mexicanos, em que quase 90% do México é católico, e foi uma das mais populares digamos, proveitosas viagens dele. É tanto que ele diz assim: fiz muitas viagens, mas nunca fui recebida com tanto entusiasmo e carinho. Os mexicanos, eles mostraram mesmo todo o seu amor à igreja, a Nossa Senhora, recebendo o pontífice. Mas para eles também foi um dos discursos mais contundentes, quando disse: não basta uma fé superficial, uma fé fragmentária, uma fé que não tende a um testemunho e uma prática, não apenas na igreja, mas na escola, na família, no trabalho, com os amigos. Meus irmãos, nesta liturgia então, peçamos a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, aquela que mais do que nunca foi obediente à palavra de nosso Senhor, aquela que mais do que nunca colocou em prática a palavra de nosso Senhor, aquela que, como diz Santo Agostinho, é muito mais feliz por ser discípula do que por ser mãe. Que nós aprendamos a ser discípulos também, discípulos de verdade, cristãos católicos de verdade, que ouvem e meditam a palavra de Deus para colocá-la em prática e testemunhá-la na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.